Aqui estamos juntos novamente para darmos sequência à leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Capítulo 3. Os degredados. Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram, logo após o descobrimento da nova terra, celebrando o acontecimento nos espaços do infinito. Grandes multidões donairosas e aéreas formavam imensos hífens de luz entre a terra e o céu. Uma torrente impetuosa de perfume se elevava da paisagem verde e florida em busca do firmamento, de onde voltava à superfície do solo saturada de energias divinas. Nos ninhos quentes das árvores pousavam as vibrações renovadoras das esperanças santificantes, e no além ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia, o Bertós e Agrestes, antes das lutas arrasadoras. Das cruzadas, as lutas arrasadoras das cruzadas que lhe talaram todos os campos, transformando-a em um montão de ruínas. Afigurava-se que a região dos pescadores humildes, que conheceu bastante assinalados os passos do Divino Mestre, se haviam transplantado igualmente para o continente novo, dilatada em seus suaves contornos. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Placente sorriso lhe bailava os lábios angélicos e suas mãos liriais empunhavam um largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado pela bandeira da luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros da face do orbe terrestre, em meio ao divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços, de trabalhador, devotado na minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantarei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda esse símbolo de paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir à causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirá para a humanidade e os séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas e reconhecimento, e se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância de tinta celeste, escrever o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Todas as almas ali reunidas entoam um ossano melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista ilimitável e o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. O emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos se erguem, lhe seguem a esplêndida trajetória, e como se o chão do Brasil fosse a superfície de um novo helicon da imortalidade, a natureza macia e caridosa, toda se enfeita de luzes e sombras, de sinfonias e ramagens odoríferas, preparando-se para o banquete dos deuses.
Os caminhos agrestes tornam-se sendas de maravilhosa beleza, rasgadas pelas cortes do invisível. Nessa hora, a frota de Cabral foge das águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro. Entretanto, nas fitas extensas da praia choram desesperadamente os 2 degredados dos 20 párias sociais que o rei D. Manuel I destinara ao exílio. Os homens do mar se distanciam daqueles sítios, levando amostras da sua extraordinária riqueza. E em toda a paisagem há um largo ponto de interrogação. Enquanto os 2 infelizes se lastimam sem consolo e sem esperança, os silvícolas amáveis e fraternos lhes abrem os braços. É dos seus corações rudes e simples que desabrocham para a amargura deles as flores amigas de um brando conforto. Mas Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança numa piroga, ou seja, um pequeno barquinho indígena, desprotegida e desmantelada, sem os olhos da história lhe anotassem o gesto de profunda desesperação, a caminho do mar alto. Ao longe, percebem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. O infeliz degredado anseia por morrer. Os últimos gemidos abafados lhe saem da garganta exausta. Seus olhos inchados de pranto contemplam as 2 imensidades, a do oceano e a do céu. E esperando na morte o socorro bondoso, exclama no íntimo do coração: Jesus, tende piedade da minha infinita amargura. Enviai a morte ao meu espírito desterrado. Sou inocente, Senhor. Padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas, se a traição e a covardia me arrebataram da pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias não me separam da vossa misericórdia. Nesse instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se esposa de todas as suas fibras emotivas, e como, por delicado milagre, a sua jangada rústica regressa serenemente à praia distante. Em vão, as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma família nova. Ismael havia realizado o seu primeiro feito nas terras de Vera Cruz, trazendo um náufrago e inocente para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Primeiramente, surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegaram os sedentos da justiça divina. E mais tarde vieram os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos para a formação da alma coletiva de um novo bem-aventurado, de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já choviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Muito lindo, né, amigos? Vamos ao capítulo 4, os missionários. D. Manuel I recebeu sem grande surpresa a notícia do descobrimento das terras novas. Seu espírito se achava voltado para os tesouros inesgotáveis das Índias, que faziam da Lisboa daquele tempo uma das mais poderosas cidades marítimas da Europa. Contudo, o êxito do capitão Mor provocou um largo movimento de curiosidade no círculo dos navegadores portugueses. Quase todas as expedições que se dirigiam aos régulos da Ásia tocavam nos portos vastos de Veracruz, cujo nordeste já centralizava as atenções dos comerciantes franceses, que aí se abasteciam de vastas provisões de pau-brasil. Geralmente, as caravelas lusitanas, que demandavam Calicut, traziam consigo grande número de exilados e de aventureiros. Muitos deles foram abandonados no extenso litoral do país, inexplorado e desconhecido. Ao influxo das inspirações do mundo invisível, essas criaturas vinham como batedores humildes à frente dos trabalhadores que, mais tarde, chegariam às terras novas. A situação oficial perdurava, com a indiferença do monarca, distraído pelas suas conquistas no Oriente. Mas, entre as autoridades administrativas do reino,
comentava-se a questão da nova colônia abandonada aos exploradores franceses e espanhóis. Compelido pela opinião do seu tempo, D. Manuel providencia as primeiras expedições oficiais, a fim de que se colocasse em suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Prepara-se a expedição de Gonçalo Coelho, que além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio, famoso na história americana pelas suas cartas acerca do Novo Mundo, nas quais, infelizmente, reside grande percentagem de literatura e de pretensiosa imaginação. Chegando ao litoral baiano, Gonçalo Coelho organiza a Feitoria de Santa Cruz, primeiro núcleo da civilização ocidental nas plagas brasileiras. O nome do país é agora Terra de Santa Cruz, pelo qual se faz conhecido nos documentos da metrópole. Depois de graves incidentes, nos quais Vespúcio se entrega a aventuras pelo interior da colônia, sedento de posição e glória, o expedicionário português, pobre de possibilidades e com raros companheiros, lança marcos de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. Uma das emoções mais gratas ao seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara. Julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro o local em virtude de se encontrar ali nos primeiros dias do mês do ano. No sítio encantado instala uma nova feitoria, a da Carioca, da qual não ficaram largos vestígios, passando aí meses a fio a retemperar suas energias em contato com a paisagem magnífica. Prossegue na sua tarefa de redescobrimento e volta depois à metrópole, sem conseguir interessar o monarca no que se referia à exploração da Terra Nova. Limitou-se o rei português a permitir o estabelecimento de feiras de pau-brasil na colônia longínqua, o que facultou aos elementos estrangeiros o mais largo desenvolvimento de comércio com os indígenas da região litorânea. De Portugal somente aportaram no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Foi apropriadamente por essa época que Ismael reuniu uma grande assembleia, os seus colaboradores mais devotados, com o objetivo de instituir um programa para as suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. Irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e Lisboa, a regenerar as fontes do pensamento no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos, e a maioria será de envergar o sabenito bem humilde dos missionários penitentes para levar o amor de Deus aos sertões ínvios e carecidos de todo o conforto. Temos de buscar, no seio da igreja, as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A Igreja que, desviada dos grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos Estados. Um sopro de reforma se anuncia impetuoso no âmago das organizações religiosas da Europa, e em breves dias Roma reconhecerá momentos muito amargos, não obstante os sonhos de arte e grandeza de Leão X, que detém nesse instante uma coroa injustificável, porquanto o reino de Jesus ainda não é deste mundo, mas temos de aproveitar as possibilidades que seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Eu faço aqui um parênteses, porque a igreja nesse tempo estava voltada para a matéria. As cruzadas
fizeram endurecer demasiadamente os corações. Então, matar em nome de Jesus é um absurdo sem tamanho. E depois criaram-se as indulgências. Então, o criminoso cometia um erro, ele pagava e a igreja perdoava esse erro. Erros esses passados e futuros. Era permitido você pagar uma indulgência por um crime que você nem mesmo cometeu. Então, isso foi a grande perda da igreja naqueles tempos. Por isso veio a reforma protestante que ele está anunciando aqui. Vamos continuar a nossa leitura. Pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis sobre a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação, como missionário do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Para quê? Para contrapor a igreja à custa de ouro que estava vigindo na Europa daqueles dias. Quase todos os espíritos santificados ali presentes se oferecem como voluntários da grande causa. Entre muitos descobrimos José de Anchieta e Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros que também foram os chamados para esse conclave no mundo invisível. Em 1531, após Portugal ter resolvido, sob a direção de D. João III, a primeira tentativa de colonização da terra de Santa Cruz, alguns dos convocados, participantes daquela augusta assembleia, chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza e sua companhia de 300 homens, a tomar parte ativamente na fundação de São Vicente e de Piratininga. Piratininga é hoje São Paulo. Nóbrega aportava mais tarde na Bahia com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia, em 1549. Chefiando grande número desses irmãos, dos simples e dos infelizes, a fim de estabelecer novos elementos de progresso e dar início à cidade de Salvador. Anchieta veio depois, em 1553, com Duarte Costa, e se transformou no desvelado apóstolo do Brasil, designado para desenvolver particularmente os núcleos de civilização já existentes em Piratininga. Aí se manteve no seu respeitável colégio, que todos os governos paulistas conservaram com veneração carinhosa, como tradição de sua cultura e de sua bondade. Alguns historiadores falam com severidade da energia vigorosa do apóstolo, que muitas vezes foi obrigado a assumir atitudes corretivas no seio das tribos, que, entretanto, lhe mereciam as dedicações e os desveres de um pai. Anchieta aliou no mundo a suprema ternura, grande energia realizadora, mas aqueles que, na história oficial, lhe descobrem gestos enérgicos, não. Lhes notam a suavidade do coração e a profundeza dos sacrifícios, nem sabem que depois foi ainda ele a maior expressão de humildade do antigo convento de Santo Antônio, do Rio de Janeiro, onde, com o hábito singelo de frade, adoçou ainda mais as suas concepções de autoridade. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. D. João III teve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da Inquisição. Com o Tribunal da Penitência vieram os jesuítas. Não constitui objeto de nosso trabalho o exame dos erros profundos da condenável instituição que fez da Igreja, por muitos séculos, um centro de perversidade e de sombras compactas. Nem todas as nações europeias que abrigaram a sombra da máquina do Estado, o que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Esses homens abnegados eram, de fato, o sal da nova terra.
Os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor, que é a misericórdia suprema. Poderiam prosseguir ostentando as púrpuras luxuosas e todas as demais suntuosidades do reino mentiroso desse mundo, incensando os poderosos da terra, distanciando-se dos pobres e dos aflitos. Mas os humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael, no âmago de suas almas. Aos seus sagrados apelos, abandonaram todos os bens para seguir os rastros luminosos daquele que foi e será sempre a luz do mundo. Foram eles os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito, corporificadas na terra do Evangelho, e com a sua divina pobreza se fizeram os iniciadores da grande missão apostólica no Brasil, no seio do mundo moderno, inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do Cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula. Vamos aprendendo que tudo tem um motivo de ser, tudo tem a sua consequência, sua razão, seu destino. Eu agradeço a companhia de vocês nesse estudo e eu aguardo a todos nos capítulos seguintes.